Mas quando você sabe Agora, que é melhor, né? nessa pegada aí, professor, nessa pegada aí sim, nessa pegada aí de elogios a treinador, eu quero saber o que vocês vão falar do Mancini agora. O homem ganhou o clássico na Vila. Paulistão, a última vitória tinha sido em 2009. A última vitória do Corinthians na Vila tinha sido em 2014. E o cara foi lá com molecada, foi lá e ganhou do Santos. Vamos ouvir o Mancini e aí... Mas já tem... Mas o professor... eu tô até curioso para ouvir o professor hoje. Vamos ouvir primeiro o Mancini, vamos lá. Eu jamais me coloco à frente de qualquer tipo de conquista. O Corinthians, essa vitória de hoje, ela foi muito importante para o Corinthians, para o grupo de jogadores, para a diretoria, para a comissão técnica e para todos aqueles que vivem o clube, porque é um clássico, é um jogo difícil e de repente você entra com um time recheado de garotos e tem uma ótima performance. Então é importante para todo mundo. Eu jamais posso puxar qualquer tipo de orgulho ou de qualquer outro sentimento para mim. De maneira alguma eu farei isso. Acho importante nesse momento a gente falar da evolução que o time está tendo, né? E aí eu vou me estender um pouquinho, já são 6, 7 meses de trabalho, nós tivemos uma queda no rendimento e agora eu vejo a equipe jogando de forma ofensiva, agressiva, com intensidade, que é o que a gente quer ver do Corinthians, né? Então, felizmente, a gente está num momento hoje de uma semana extremamente difícil, você mesmo citou os jogos, diante do Santos, diante do Peñarol e diante do São Paulo, a gente inicia bem, mas não quer dizer muita coisa, porque amanhã a gente já passa a ser cobrado novamente por performance, por vitórias, por conquistas, e essa é a nossa vida. O treinador ele tem que entender que funciona dessa forma e quando ele entende, ele lida melhor com a situação. Quando o treinador entende, ele lida melhor com a situação. O Facincani, eu ia passar a bola para você até pela hora. Você se incomoda de eu passar para o professor Celso Zelt? Que ele deu uma manifestada ali antes, eu quero fazer uma perguntinha para ele. Pode ser? Eu vou lá então. O professor, é lógico, né? Professor... Aliás, o país tem que respeitar o professor, né, William? Sem dúvida. Por mais que tenhamos essa amizade entre a gente, essa liberdade, mas isso, para mim, é uma coisa muito simbólica, né? A partir do momento que, olha, você passaria a bola para um professor, mas é evidente. E eu não estou falando aqui, professor Celso, estou falando isso sério, muito sério. O país que quer ter futuro, ele precisa, em qualquer oportunidade de vírgula, olhar para um professor e falar assim, por favor, só isso. Então, professor, por favor, depois daquele 5-0 sobre o Fluminense, foi o melhor jogo da era Mancini, o melhor jogo do mancinismo no Corinthians? Eu gostei de alguns jogos, eu gostei do 3-3 contra o Atlético Paranaense, embora a vitória não tenha vindo, mas dado o poder de fogo do adversário, tem alguns jogos. Ontem, particularmente, em relação ao Mancini, eu acho que o mérito foi ele não complicar e fazer algumas coisas óbvias. Porque não é só botar garoto, que tá botando garoto aí em um monte de jogo que não joga nada também. É botar o garoto certo no lugar certo. Obrigado, Mancini, por colocar Gabriel Pereira jogando desde o começo. Aliás, coisa que não é só culpa do Mancini, não. Ontem foi o jogo 18 do Gabriel Pereira pelo Corinthians. É o primeiro que ele sai jogando. Thiago Nunes não dava camisa pro cara, Coelho não dava camisa pro cara, e para mim é óbvio que esse menino é o melhor de todos eles. A vida que ele deu pro lado esquerdo do Corinthians ontem, já que não tinha o direito, porque não tinha o Fagner, né, que é onde o Corinthians respira, ontem teve muito jogo pelo lado esquerdo, de uma maneira que não tinha, olha, há muitíssimo tempo. Esse garoto, o Raul, Gustavo, não é só pelo gol, não. Antes do gol ele fez uma jogada até parecida com aquela do lateral do São Bento contra o Corinthians, que deu em gol, saiu driblando todo mundo, arriscou o chute de fora da área. Gabriel, né? Deu um certo trabalho pro Vladimir. Então, eu só acho também que esses garotos eles estão aparecendo nas posições que, fora a questão do Gabriel Pereira que eu levantei, mas, por exemplo, para dar uma camisa para o Raul Gustavo ali, é uma coisa séria. Você vai ter que desalojar algum veterano ali, em algum momento vai haver esse choque. No jogo de ontem, eu sinceramente acho que o Mancini mais ajudou por não atrapalhar do que por qualquer genialidade que ele tenha.
Inclusive esse time considerado alternativo tem sido responsável pelos sopros de bom futebol que o Corinthians tem tido. Vai chegar uma hora que o Mancini vai entrar numa encruzilhada ali. Ele vai precisar decidir isso. Zinho, eu quero te ouvir. Eu tô preocupado com você, Zinho, porque você tá quietinho. Às vezes você fica quieto, mas você fica olhando ali, né? Dá uma reação. Você tá muito quietinho hoje, Zinho. Tá muito quieto. Em 94 na Copa foi assim. Sormani? Não, em 94 na Copa foi assim. Ficava lá discreto. Quem não entende de futebol, meteu o pau. Quem viu o jogo sabia da importância dele pro grupo. Obrigado, vamos lá, então. Mostra essa importância pro grupo, Zinho. Eu quero te ouvir sobre o mancinismo. Deu um alento, deu uma respirada ontem? Sim, deu uma belíssima respirada. Ele estava pressionado como o Ariel Holan também. Se bobear até mais. Assim, o Mancini foi para a Vila com o muro pichado, fora Mancini, com a internet bombando, criticando, cobrando, e ambas as equipes, né, com o time alternativo, com a molecada, mas o time do Mancini me mostrou organização. A gente estava aqui elogiando o Crespo. Ah, tá bom, o Crespo está fazendo isso a todos os jogos, mas eu também não posso deixar de elogiar o Mancini. Eu discordo um pouquinho do professor. O Facincani elogiou tanto aí o professor, eu também sempre exalto os professores, mas eu acho que o Mancini teve mérito ontem. Não foi só não atrapalhar, ele teve mérito. O time dele tinha encaixe, tinha organização, foi realmente mais agressivo, jogou com mais intensidade, e isso é mérito do trabalho dele, da cobrança que ele faz no grupo, no dia a dia. Eu não estou lá no dia a dia, mas por ter vivido lá dentro, com certeza ele deve estar ali na cabeça, no treinamento, falando, cobrando isso, a postura mais agressiva, como ele falou. Então eu vi isso, eu confesso que assim, eu não consigo ver todos os jogos, não dá, eu não consigo. Se vocês conseguem, me avisa, me fala como é que é isso, mas eu fiquei mais no jogo do Palmeiras, questões óbvias, e sapeava lá o jogo do Corinthians e Santos. E também sabia que estaria no programa à noite com o Sormani. E sabia, já conheço, já tem entrosamento o time. O Sormani vai ver mais o Santos com o Corinthians, então ele vai falar mais desse jogo e eu me prendo mais no jogo do Palmeiras. E assim o nosso time joga, né, Sormani? Né, Facincani, professor? É assim que o time se entrosa. Vamos rolando a bola, divide. Então, mas o que eu vi uma postura do Corinthians ontem. É o time alternativo. Foi um jogo só. A análise é o jogo de ontem. Corinthians mais agressivo, mais intenso, com mais variações de jogada pelos lados, pelos dois lados. Então, assim, se isso vai continuar, ele vai manter, aí eu já concordo com o professor. Já passou da hora de dar oportunidade desde o início com a mescla para alguns garotos. O Fagner vai voltar para esse time? Vai voltar. O Gil vai voltar para o time? Vai. Mas será que não é o momento já de fazer essa mescla e dar uma sequência para uma molecada que está aparecendo? Aí o Mancini vai ter que queimar aí a cabeça, mexer com a cabeça e saber fazer a gestão do grupo, porque alguns cascudos, veteranos não é a palavra, mais experientes, vão perder espaço. E aí sim tem que ter a cobrança em cima dele saber trabalhar isso. Mas eu gostei da postura do Corinthians ontem e eu acho que também é mérito do Mancini. Ontem, William... Ô, Facincani, vai com você mesmo, vai lá. Ontem, o acaso trouxe a meritocracia. Porque... O acaso? Óbvio, porque a estratégia ontem era poupar os jogadores, né? Porque o Corinthians fez o jogo no meio da semana, tem Sul-Americana, tem um monte de coisa pela frente, então... Tem o Penharol agora na próxima quinta. Oi? Isso, exatamente, tem jogo com o Penharol, enfim, então, trabalhar um pouco, dar uma mesclada no elenco. Só que aquela coisa, esse acaso trouxe o que de fato deveria já estar acontecendo no Corinthians.
uma participação muito maior de quem está interessado em jogar bola no Corinthians. Ah, mas a base do Corinthians, a base do Corinthians sempre foi uma base muito qualificada, mas pouco utilizada nesses últimos tempos. E no pouco que utilizou, deu certo. Maicon, Arana, enfim, a gente vai trazer aí alguns nomes que foram fundamentais em títulos, inclusive brasileiro em 2017, desse Corinthians, né? Quando o ano não se iniciava com essa propensão toda a ter muito sucesso, que era o ano de 2017, muita reformulação, poucos reforços, vai subir a molecada da base e bater o campeão paulista e brasileiro. Então tá na mão do Mancini de novo a chance dele mostrar que ele pode fazer um trabalho melhor. Não acho que ele é um técnico que vá mudar muito o padrão do Corinthians, acho que ele tem a limitação dele, não seria meu técnico no Corinthians, mas já que está como técnico no Corinthians, tem que tentar mostrar alguma coisa maior, né? E provar justamente que ele não é só esse cara que, por enquanto, eu tenho essa análise. E aí é colocando o Raul Gustavo, aí é você trazendo o Rony de volta ao time, é dando mais chance a esse Gabriel Pereira, é o Varanda jogar mais, é o Mosquito, que eu me coloco num dos caras que nunca acreditou que ele pudesse jogar alguma coisa, e o menino tá se mostrando muito útil, um beirada que o Corinthians está descobrindo, com mais chance esse Mosquito pode se tornar um bom jogador nessa temporada pro Corinthians, é utilizar um pouco mais desse meio campo leve. Então assim, o Fábio Santos é importante pela esquerda? Claro que é, mas tem o Piton que pode ser uma alternativa. Se não for como lateral, por que não pode jogar um pouquinho mais aberto pela esquerda como um segundo homem de meio campo? Qual o problema? Aí vai do técnico... Ele já tentou isso, inclusive. Exato, e aí vai o professor do técnico fazer, por exemplo, o que o trabalho do Crespo tem feito no São Paulo, que é você mostrar para os jogadores que ele não é uma peça de um encaixe só. É o Galeano que joga de atacante, mas que se precisa vai fazer a ponta direita. Piton, hoje não quero você na lateral porque tem o Fábio Santos, que toca mais a bola, é um cara mais experiente, marca um pouco melhor. Joga um pouco mais à frente que por dentro. Você vai fazer a dobra com ele, ora sobe o Fábio, ora vem você. É o João Vitor que pode fazer uma dobra com o Fábio. É você modificar, trazer fatos novos a esse time do Corinthians, que tá muito enraizado com gente que não está interessada e que não tem mais a veia para jogar no Corinthians. É simples. As caras novas foram fatos novos de um sopro de esperança de uma melhora nessa temporada do Corinthians. Tem pra onde crescer. É só o Mancini abrir um pouquinho o olho dele e sair desse paternalismo de elenco. Tá faltando esse olhar, Facincani. Se o Piton não defende bem, então não precisa ser lateral. Deixa ele jogar onde ele joga melhor. Se dos meninos o Varanda é mais pro centro, não adianta botar o Varanda jogando pelo lado. Se você tem o Gabriel Pereira fazendo o que ele pode fazer pelo lado, já está pedindo vaga nesse time há muito tempo, até porque não tem outras opções. Está faltando um pouco desse olhar para o Mancini. Eu só acho que os bons garotos que estão aparecendo, os mais maduros, à exceção do Pereira que eu falei, eles estão aparecendo em posições que aí vão contrastar com os donos de camisa. No miolo de zaga, na lateral, aí vai ter que dar um jeito nessa situação. O Mancini não tem muito a fazer, mas ele tem algumas coisas que dependem dele. Então acho que está na hora dele, como você falou, abrir o olho, né? Botar esse olhar para as condições que esses jogadores que ele tem, como é que ele faz essa limonada? Que limões ele tem para fazer essa limonada? É essa a resposta que ele tem que dar. Então, porque, por exemplo, professor Mano, eu estou pensando aqui, tudo que vocês estão falando... Então, mas aí é que está a questão. Vamos lá. O Corinthians tem o Peñarol na próxima quinta-feira pela Sul-Americana. Só classifica um no grupo. O Corinthians já foi mal no primeiro jogo, o Peñarol venceu. Se o vai entrar pressionado. O Corinthians está pressionado no próximo jogo contra o Peñarol. Isso é fato. Precisa ganhar. Jogo em casa. E depois o Corinthians tem o São Paulo em casa. Ah, mas é o Paulista. Ah, mas o Corinthians já está classificado. É o clássico contra o São Paulo. Ponto final. Não sei se vai ser time B. O São Paulo também pode usar time B, mas é o clássico. E aí, Sormani, eu te pergunto. Ah, o Corinthians tem que apostar mais nos meninos. Eu concordo. Concordo, São Paulo faz isso, o Santos faz isso, o Fluminense faz isso, outros clubes fazem isso. Mas será que esses meninos têm casca para aguentar uma pressão contra o Peñarol? Será que a hora certa é um clássico contra o São Paulo? E aí, como é que mescla? Porque o pessoal também, os mais experientes, eles não estão bem, não estão rendendo. A gente cansa de falar aqui. Os caras estão devendo. Então ele faz o quê? Eu acho que o trabalho do Mancini não é tão simples assim. E talvez a pressão seja maior do que deveria ser. Mas eu quero te ouvir sobre isso, Sormani, vai lá.
Não, eu acho que você usou a palavra correta aí, né, nessa explanação. É mesclar. Mesclar. Você não pode colocar um time de moleques para jogar contra o Corinthians. Moleques aí no bom sentido, né? Não pode. Eles podem sentir o peso do jogo. Isso não é bom. E você pode, consequentemente, queimar jogadores. Esse jogo contra o Santos, era sabido que o Santos ia jogar com esse time em reserva. Então fazia todo sentido, o Corinthians também fazia a mesma coisa. Agora, se você vai enfrentar o São Paulo, esse São Paulo que está jogando esse bolão todo que nós falamos agora há pouco, sob o comando do Crespo, não faz o menor sentido você pegar, por exemplo, e colocar em campo esse time que ganhou do Santos. Não dá. O peso é outro. O peso é outro. É o melhor time do Campeonato Paulista e um dos melhores do Brasil nesse momento. Você tem que mesclar. Tem jogador que está jogando por nome, tem jogador que já não está rendendo mais. Esse você pode afastar, mas você não pode colocar tudo de uma vez só. Você tem que ser inteligente e saber usar os jogadores experientes e que estão rendendo. E esses atletas, juntamente com a molecada, vão fazer do Corinthians um time competitivo, mais do que ele vem sendo. E bem próximo do que foi ontem na Vila Belmiro contra o Santos. Então, eu acho que é isso, é mesclar, é saber mesclar. Muita gente critica o Mancini. Da mesma maneira que o Zinho, eu não acho o Mancini um treinador ruim. Não acho. Não acho. Não acho. Ele é um bom treinador. Ah, é o treinador dos sonhos dos times grandes? Acho que não. Acho que não. Mas ele é um bom treinador. É um cara antenado, que faz cursos fora, que observa jogos, que estuda o futebol. Está sempre preocupado com as mudanças que ocorrem no futebol. Então, eu não acho que o Mancini é um técnico ruim, como muitas vezes eu escuto as pessoas dizerem, né? Tem técnico melhor? Poderia. Se tivesse lá o Renato Gaúcho, seria melhor. Se tivesse lá o próprio Crespo, do jeito que ele está dirigindo o São Paulo, seria melhor. Mas o Mancini não é descartável desse jeito. Eu não vejo. Mas vem fazendo um trabalho correto. A gente tem que lembrar que o elenco do Corinthians é bem débil, bem frágil. Há carências em vários setores. Isso aí você tem que fazer. O que você vai fazer? Você vai cobrar do treinador desempenho de um elenco que não tem muito a te oferecer? É injusto. É injusto. Mas a exibição do Corinthians ontem contra o Santos, na Vila Belmiro, deixa uma esperança, uma expectativa no torcedor em relação a alguns meninos. Gabriel Pereira e o Raul e o lateral direito. Oh, meu Deus do céu, como eu tô ruim de cabeça, hein? Como é que chama o lateral direito? Como é que é? João Vitor. João Vitor. Esses três jogadores me chamaram demais a atenção. Me chamaram demais a atenção. E fica a expectativa para todos que pode ser por ali que passe, pode ser que passe por esses meninos o futuro do Corinthians.